E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje nós vamos tratar de um assunto que a impressão que eu tenho é que vai gerar bastante interesse, que é o trabalho de adaptação das crianças à parte funda da piscina. Algum tempo atrás eu já fiz um vídeo, eu vou deixar esse vídeo sugerido no final deste aqui, sobre a sustentação que uma pessoa pode fazer na parte funda da piscina, né? Falei genericamente apenas dessa parte da sustentação. Hoje eu vou falar sobre o trabalho de adaptação das crianças e jovens, né? Serve também um pouco para adultos, né? Sempre serve um pouquinho para adultos. E quais são as características desse trabalho na parte funda? Eu não vou entrar em muitos detalhes, ficaria uma aula muito longa, mas eu vou dar pelo menos as características gerais, acho que vai dar para vocês aproveitarem bem. A primeira coisa que eu queria dizer é que esse trabalho de adaptação ao fundo é um trabalho muito importante, viu? Muito importante. E é incrível que ele marca uma espécie de descompasso que tem entre professores e pais. Os pais dão uma importância enorme para isso, enorme. Nós, professores, temos o hábito de falar em saúde, temos o hábito de falar de pleno desenvolvimento cognitivo, motor, iniciação esportiva, a gente fala de outras coisas e fala de segurança também. Você conversa com o pai, a primeira coisa que ele fala, eu pus aqui para questão de segurança, né, professor? Ele já fala nisso. Né? Então, esse é um assunto que a gente deve dar importância grande, porque a gente vai muito de encontro às demandas dos pais. A gente tem que temos que ficar atento a isso, temos que respeitar essa demanda. Grande parte dos pais, maioria esmagadora dos pais, põe a criança para aprender a nadar, para ter essa tranquilidade com relação a isso, viu, gente? As outras coisas ficam em segundo plano para os pais. Tá ok? Bom, a primeira coisa sobre o trabalho de adaptação das crianças à parte funda da piscina é dizer que esse trabalho começa no raso, onde eles têm aula, onde eles conseguem pisar no chão. Porque lá o profissional deve dar muita ênfase ao trabalho de flutuação. O trabalho de flutuação tem que ser bem feito. Um trabalho de flutuação bem feito na parte rasa é uma das bases importantes para o trabalho de adaptação à parte funda. E quando eu falo de flutuação, eu estou falando dos dois tipos de flutuação. Da flutuação passiva, aquela que o nadador fica mais quietinho, que depende mais de relaxamento, de um posicionamento adequado do corpo, trabalho respiratório, manter os pulmões mais cheios de ar, sempre mais cheios do que vazios de ar, esse trabalhinho todo, né? Pode ser em vários decúbitos, então esse trabalho de flutuação. E a flutuação ativa também, que é a flutuação que inclui algum trabalho de palmateio, aquele palmateio simples assim, né? Decúbito dorsal, mesmo decúbito ventral, com elevação da cabeça, aprender a se sustentar, até na verticalzinha, o nadador aprender, criança ou jovem aprender a fazer aquele palmateio, aquela coisa toda e tal. Então isso é um trabalho que pode ser feito até na parte rasa, pedindo para que as crianças não ponham o pé no chão. Olha, vamos tirar o pé do chão, finge que o chão tá muito longe, ou que o chão tá dando choque, vamos ver quanto vocês aguentam. Vou contar até 10, vamos ver se vocês aguentam até 10. E aí as crianças, então esse trabalho de flutuação passiva e ativa e o trabalho de respiração vão ser muito úteis, vão ser a base desse trabalho de adaptação à parte funda. Essa é a primeira dica. A segunda dica é que antes de ir para o fundo direto, o professor pode passar e até deve passar por uma parte da piscina que eu chamo meio fundo. O que é meio fundo? Meio fundo é aquela parte da piscina que dá pé para você, professor, mas não dá pé para as crianças, né? No caso de crianças, essa parte é bem caracterizada. Adolescentes e adultos, é claro que não. Mas no caso de crianças, né, existe essa parte. Então, uma água que esteja 1,60 m, 1,70 m, é uma água que dá pé para um profissional de estatura normal e não dá pé para as crianças. Isso dá muito conforto ao professor, ele se desloca com mais desenvoltura na água e ele pode trabalhar perfeitamente os conteúdos que ele precisa trabalhar, que as crianças não vão ter condições de pôr o pé no chão. Nessa fase, o profissional deve começar indo para essa parte meio funda,
5 a 10 minutos no final da aula, não precisa fazer mais do que isso. E há duas razões boas para isso. Primeira coisa, esse trabalho é um trabalho inicialmente muito tenso, as crianças ficam muito tensas, ficam muito preocupadas, assim, existe uma tensão muito grande e a criança se cansa muito. Então o profissional pode dar a aula dele tranquilinho, quando falta 10 minutinhos, 5, 10 minutinhos, ele pega as crianças, troca de lugar com um colega dele e vai para essa parte meio funda, onde ele onde ele está fazendo esse trabalho de adaptação das crianças, onde elas não conseguem pôr o pé no chão. O mesmo trabalho que ele fazia no raso, quer dizer, flutuação passiva, flutuação ativa, pequenos deslocamentos, aquela coisa, as mesmas atividades ele faz nessa parte meio funda. E outra razão pela qual não precisa passar de 5, 10 minutos é que você não compromete o desenvolvimento dos outros conteúdos de aula, né? Na primeira parte da aula você pode trabalhar todos os outros conteúdos, batimentos alternados, respiração, apneia, nado submerso, todas aquelas outras coisas que a gente costuma dar para as crianças em fase ainda de iniciação. E nos últimos 5, 10 minutinhos você agrega o trabalho de adaptação à parte funda, na parte meio funda, no meio funda, né? Então, não precisa passar de 5 a 10 minutos, não precisa passar. Falando de meio fundo, eu preciso falar de uma coisa, eu ainda vou falar mais detidamente sobre isso. Preciso falar sobre plataformas, muito comum ter plataformas. Então, na USP nós temos plataformas, trabalho em academias com plataformas e tal. Gente, plataforma é um perigo, ela é boa, ela ajuda, mas a atenção que o professor tem que dar é uma atenção severa e de 100%. Eu disse 100%. Não tirar o olho da criança. Não dar as costas para a plataforma de jeito nenhum. Bom, a maioria dos vídeos de afogamento infantil que eu assisto pela internet, ou que eu esbarro com eles, ou que me mandam, é de crianças caindo ou de uma plataforma ou de um degrau interno na piscina que é mais ou menos uma plataforma. Então, plataforma, se for usar, pode até usar, mas, tem que ter uma atenção cerrada mesmo. Depois de você fazer esse trabalho nessa parte da piscina que eu chamo de meio fundo, aí você pode ir para o fundo. Ainda nessa fase de 5, 10 minutos, não precisa dar uma aula inteira. Então veja que o trabalho no fundo de uma aula inteira é um trabalho que pode esperar a criança amadurecer naturalmente, esse tipo de coisa, né? Então depois de passar por uma fase de meio fundo boa, onde a criança já não põe o pé no chão, já depende da borda da piscina, de uma escadinha, ou do seu apoio que está lá de pé, ajudando e tal, depois de um bom tempo, aí você leva as crianças para o fundo. O fundo tem sempre aquela coisa emocional, né? A criança vê aquele negócio de fundo, ai meu Deus, né? Aquela coisa tem um aspecto emocional muito forte, né? E aí você pode levar as crianças, começando com 5, 10 minutos. E a ideia é a mesma, é uma fase muito tensa, a criança não vai nem render mais do que 5, 10 minutos naquela parte funda, e você continua preservando os outros conteúdos de aula. Só numa fase bem mais adiantada é que você pode falar, hoje nós vamos fazer aula inteirinha no fundo. A aula inteirinha no fundo é uma coisa para alunos que já tiveram um bom trabalho prévio, como vocês devem estar imaginando com as coisas que eu estou dizendo aqui. Tá? Algumas características do trabalho no fundo agora. A primeira coisa é que tem que ter sempre alguém dentro da piscina. Pode parecer óbvio, né, gente? Mas eu vou dizer, não é. Eu já vi gente querer adaptar a criança no fundo usando bastões, usando cordas, usando outras coisas, assim. É muito complicado fazer isso. A criança, ela até não vai reclamar, não vai falar muito, se a criança for meio tímida, não for bocuda, a criança vai até topar e fazer, mas o trabalho vai demorar muito, vai ser muito mais demorado, as conquistas que precisam ser feitas na parte funda com o professor fora da água vão demorar muito mais. Tem que ter alguém dentro da água. Na escola de educação física, nós trabalhamos no nosso nível 1 com 2 monitores. E tem academias que tem professor e estagiário. Nesse caso, o professor que está dando a aula ou o professor pode até ficar fora da piscina, mas o estagiário está dentro da água, o outro colega está dentro da água. Tem sempre alguém dentro da piscina para dar uma ajuda.
Outra característica desse trabalho no fundo é a seguinte: o fundo é para as crianças. O professor, ou o monitor, ou o estagiário que está acompanhando as crianças na parte funda, ele não precisa dessa adaptação. Então ele deve ir com elementos de flutuação que o ajudem a ficar no fundo sem se cansar. Na USP, o que a gente normalmente faz, sabe o que é? O professor que está com as crianças no fundo, ele monta uns 2 ou 3 espaguetes. Ele fica lá, então ele não faz força, ele não se cansa. A criança vai fazer uma aulinha e vai embora, né? O professor vai dar várias aulas, né? 3, 4, 5 aulas no fundo, vai cansar. E às vezes uma criança precisa da sua ajuda, vai ter que segurar na mão, apoiar. Você precisa ter um índice de flutuação que vai precisar ou de um colete, ou de algum tipo de flutuador, aqueles cintos de flutuação usados na hidroginástica, ou como eu falei, é o mais prático que tem. Você senta em 2 ou 3 espaguetes e você fica tranquilo com relação a isso. Você precisa pensar nisso. A outra coisa é tomar cuidado com o campo visual, né? Quando tem um fora e um dentro d'água, o cara que está fora controla melhor todo mundo que está fazendo aula. Mas se você estiver sozinho, portanto você vai ter que estar dentro d'água, tomar muito cuidado com o campo visual. Praticamente todos os acidentes que eu já vi e ouvi falar são de crianças que estavam fora do campo visual do professor. O professor dentro d'água, o aluno atrás dele, escapou da plataforma, escapou da escadinha, alguma coisa aconteceu e o aluno estava fora do campo visual. É muito ruim isso, não deve deixar. Todo mundo sempre na sua frente, né? E a quarta e última dica é você dar aula sempre perto de uma das escadinhas. Você não precisa nem ter uma área muito grande, né? Não precisa nem ter uma área exageradamente grande. Normalmente você vai fazer uma troca, né? Você está dando aula no raso com as crianças e nas partes mais fundas tem aquele pessoalzinho que já nada e tal. Então é muito frequente a gente fazer uma troca, o pessoalzinho do fundo vai gostar de ir no raso, fazer uma aulinha no raso, e você vai para o fundo. Lá, você nem vai usar a área toda, mas você tem que estar perto de uma escada. A escada é boa, a escada ajuda, né? A escada, se algum aluninho quiser sair da aula para ir ao banheiro, se algum aluno estiver muito cansadinho, quiser sair um pouquinho, sentar na borda para descansar um pouquinho, estiver muito ansioso e tal, a escadinha está lá para dar toda essa ajuda. Então, o profissional deve estar sempre perto de uma das escadinhas. Eu não vou ter tempo de entrar em muitos detalhes, mas as atividades que se faz no fundo são atividades muito semelhantes a que as crianças fizeram logo no início no raso, que são atividades de colocar o rostinho na água, batimentozinhos de perna, com a ajudinha da prancha, segurando na escadinha, segurando na mão do professor, pequenos deslocamentos, 2, 3 metros da borda até o professor, do professor volta para a borda, da escadinha, a quina da piscina, o canto da piscina, o aluno sai da escadinha, vai até o outro lado do canto e volta, fazer coisinhas assim, se deslocando com a ajuda da pranchinha, ora num decúbito, ora no outro decúbito. A gente vai fazendo atividades muito semelhantes àquelas atividades iniciais, só que no fundo. Todas essas atividades vão ter como um elemento comum nelas todas a necessidade do aluno se sustentar na água. Ele vai aprendendo bem. Eu já comentei em outros vídeos, é frequente os alunos conseguirem fazer adaptação no fundo, se virarem bem no fundo. Lá na USP nós temos um trampolim de 1 metro e um outro trampolim de 3 metros. Tem aluno que chega a pular de trampolim de 1 metro no fundo, alguns até do de 3 metros e ainda não tem respiração lateral. Por exemplo, eles são ainda nível 1, estão a ponto de passar para o nível 2 e tal, e já estão super adaptados no fundo. Os pais ficam felizes da vida. Você vai ganhar ponto com os pais vão até te trazer presentinho se bobear. Né? Então essa adaptação a fundo precisa ser feita e as atividades são basicamente essas. E eu queria encerrar esse vídeo dando uma dica assim, e se apesar de todos esses cuidados, de todo esse planejamento, 2 pessoas, um dentro d'água e tal, e se um aluno beber água? E se um aluno se assustar, escapar? Você estava ali pertinho, pegou na hora, mas o aluno assustou, ficou ali meio assustadinho e tal. Bem, já aconteceu comigo. É horrível, né? É horrível, já aconteceu comigo. Primeira coisa, você acalma a criança dentro da água, não tira a criança da água. Criança que aconteceu isso,
eu acalmava ela sempre dentro da calma, campeão, isso não foi nada, tudo bem? Você escapou a mão? Escapou? Tá legal, vamos combinar assim, toda vez que você for fazer essa atividade, você me chama, eu fico perto de você e tal, não sei o quê. Acalma a criança dentro da piscina, dentro da piscina. Acalmou? Segue a aula normal. Quanto mais você subvalorizar essa experiência, melhor. Se você tirar a criança da água, ai meu Deus, o que aconteceu? Peraí, vamos ver, vamos, chama o médico. Se você supervalorizar isso, pior para a criança. Ela vai olhar para você, vai se espelhar na sua reação e falar, nossa, aconteceu um negócio muito grave aqui. Se você subvalorizar, ela fala, professor, passou. As outras crianças normalmente tiram de boa nisso, a experiência que eu tenho é essa. E se você leva isso com uma certa normalidade, a coisa toda flui. E se isso acontecer no finalzinho da aula, é a última atividade, acabou a aula, você dá uma alongadinha na aula, fica mais um pouquinho. Deixa ela fazer umas atividades facinhas, que ela já domina, ajuda ela a ir e voltar e tal, para ela sair com uma experiência positiva. Para ela perceber que ela estava vindo bem, aconteceu um deslize, um acidente, ela se engasgou, se assustou e tal, mas ela voltou e continuou a fazer a aula. Tudo isso para gerar nela uma sensação de que aquilo foi uma intercorrência esporádica. Aquilo não vai acontecer mais. Não vai acontecer. O professor vai estar lá para ajudar, aquela coisa toda. Mas isso você tem que passar para ela, não é falando, com as suas atitudes. Tá bom? Tem ainda mais assunto, o assunto não está esgotado. Vamos ver se eu volto, qualquer hora dessas eu volto a falar nisso, talvez sobre os conteúdos específicos de aula. Mas de qualquer maneira, acho que dá para vocês se planejarem bem com isso que eu disse aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like aqui, não esquece. Ativa o sininho para vocês receberem um aviso sempre que eu subir novos vídeos. E não deixa de visitar o meu site, o www.universof.com.br. Tchau!